A avó revela seu segredo horrível de abuso no cabaré do milionário que quase a leva à morte. Sentada em uma roda de mulheres, Ana respirou fundo, sentindo o olhar curioso de cada uma delas. Os olhares pareciam mais que atentos, eram ávidos por histórias, por verdades ocultas. Com 72 anos, Ana tinha sina de sobrevivente e, naquele momento, estava prestes a desenterrar memórias que a vida inteira tentou enterrar. Foi então que, na sua voz suave, mas carregada de emoção, começou a contar. Era uma vez uma garotinha em Porto Alegre. Começou, e a plateia prendeu a respiração. Ana descreveu a casa fria onde cresceu, sem o calor de uma mãe que se fora cedo demais. E com um pai afundado no álcool, que às vezes a levava para a pensão mais sinistra que já conhecera. O ar estava pesado de humores misturados, tristeza, raiva, impotência. Os quartos eram um labirinto de dor, ecoando gritos de desespero. Ana falou sobre o cheiro denso de fumaça de cigarro e o tilintar de copos quebrado. Mas a alegria não era suficiente para afastar os demônios que a perseguiam. E então veio o incêndio. Uma noite fatídica que mudaria tudo. O fogo devorava tudo. Os gritos, as promessas quebradas, as memórias dolorosas. Ana, enclausurada na sua solidão, conseguiu escapar. Estava ofegante, mas a vida pulsava dentro dela, e essa chama interior a levou até João, um jovem gentil, que com seu sorriso puro fez Ana acreditar que um futuro diferente poderia ser possível. A transformação começava ali, naquelas horas que se tornariam eternas. Os anos passaram e a menina que fugiu do inferno se tornou uma mulher forte. Ana se tornou uma delegada, lutando contra a exploração sexual de menores. Ela usou cada fragmento da sua dor para criar uma fortaleza de força e determinação. Mas naquela roda de mulheres, enquanto compartilhava sua trajetória, um novo mistério a cercou, como uma sombra no canto da sala. Pessoas murmuravam sobre o passado e sobre o incêndio. Quem poderia ter incendiado? A figura inesperada que poderia estar envolvida? Se você soubesse, pensou Ana, sentindo um aperto no coração. O rosto do homem que poderia ser responsável pelos horrores de sua infância piscou em sua mente. O que será que ele sabia? O que mais ela tinha escondido? O ciclo de segredos exigia que a verdade fosse revelada. Mas estaria Ana realmente pronta para enfrentar o que vinha pela frente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana ainda estava imersa em suas memórias, o peso do passado fazendo eco em seu coração. O murmúrio das mulheres ao seu redor se transformou em um zumbido distante, enquanto ela tentava processar os rostos inquietos ao seu redor. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. E então, com um estalo, a porta se abriu com um rangido. Todos os olhos se voltaram para a entrada. Um homem apareceu, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Ele tinha uma expressão de pânico no rosto.
e a energia que emanava dele era estranha, desconfortável. Era Bruno, um amigo de longa data de Ana, alguém que ela considerava leal. Mas agora, algo em seu olhar estava diferente. Ele parecia não conseguir encontrar palavras. Bruno, o que está acontecendo? Ana perguntou, seu coração acelerando. Ele respirou fundo, a voz trêmula. Ana, eu descobri algo sobre o incêndio. O ambiente ficou em silêncio. O murmúrio cessou e todas as mulheres aguardavam ansiosamente. Ana não conseguiu evitar um nó na garganta. O homem que ela tinha até então considerado um herói, agora era uma fonte de incertezas. Diz logo, Bruno. Ela quase gritou, impaciente. Ele hesitou, olhou ao redor como se quisesse ter certeza de que ninguém mais ouviria. Eu encontrei o diário do seu pai. O que poderia haver nessa revelação que mudasse tudo? Ana sentiu o estômago revirar. Ela sempre soube que seu pai tinha seus demônios. Mas um diário? Ele não só falava sobre o incêndio. Ele parece que havia um plano. Algo que estava sendo arquitetado. Algo que envolvia pessoas na pensão. Bruno exclamou, a voz subindo em intensidade. Ana ficou paralisada. Lembranças de momentos da infância flutuaram por sua mente. Cenários de dor e desespero. E agora havia um novo mistério. Quem? O que ele escreveu? As palavras saíram com urgência. Bruno ainda hesitava. A expressão em seu rosto era de ira e tristeza. Era um esquema, Ana. Ele não estava apenas bebendo. Ele fazia parte de uma rede de pessoas que se aproveitavam de crianças. O incêndio, ele queria encobrir algo que havia acontecido na pensão. O diário, ele menciona um nome, o nome de quem incendiou tudo. As mulheres começaram a murmurar, e Ana se sentiu tonta. Quem? Quem poderia ser? A revelação era como uma lâmina cortando o ar espesso cheio de segredos. Uma sombra de traição se abateu sobre ela. Qual é o nome? Ela exigiu, a emoção cravando na sua voz. Você não vai acreditar. É alguém que você conhece. Alguém que você sempre respeitou. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O rosto de uma figura familiar piscou em sua mente. Alguém que sempre tinha estado ao seu lado. Alguém que parecia tão confiável. Não podia ser isso. Diz logo! Não me faça esperar. Ana estava quase chorando. A pressão dentro dela subindo. É o João! A revelação interrompeu o tempo. O nome dele ecoou na sala, como se um trovão tivesse soltado. O homem que havia lhe dado esperança, que tinha sido seu porto seguro, agora era o epicentro de sua angústia. A sala pegou fogo com a reação das mulheres, cobertas por murmúrios e expressões de choque. Ele pode estar envolvido em algo muito pior do que você imaginou, Ana. O diário está escondido, e se você não descobrir a verdade antes que seja tarde demais, isso vai destruir você. E, enquanto o peso das palavras de Bruno pairava no ar, Ana percebeu que a verdade poderia ser um caminho de dor maior do que qualquer lembrança de seu passado. O silêncio foi quebrado por um grito distante. Alguém havia desmaiado. Caos se instaurou. E Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. E ela faria agora? Ela estava pronta para descobrir a verdade. A verdade que poderia transformar tudo o que conhecia ou arruinar sua vida mais uma vez. Ana ficou paralisada, ainda digerindo a revelação de Bruno. O nome de João ecoava em sua mente como um trovão, para um lado e para o outro. Um caos que escurecia as lembranças mais brilhantes de seu passado. O mundo ao seu redor parecia girar em câmera lenta. Em meio ao murmúrio confuso das mulheres,
Seu coração acelerava como se tentasse escapar. E então, como se respondesse ao chamado da confusão, a porta se abriu novamente, desta vez de forma brusca. Um estrondo perturbador interrompeu o silêncio tenso. Uma mulher apareceu, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Era Cláudia, uma amiga de longa data de Ana. O rosto pálido e os cabelos desgrenhados mostravam que ela não estava bem. Cláudia! Ana se virou, a urgência na voz mal conseguindo disfarçar seus próprios demônios. Foi ele, Cláudia gaguejou, olhando para Bruno com desconfiança. Eu sabia que ele tinha algo a ver com isso. Ana sentiu que algo estrondoso estava prestes a acontecer. Um peso de trevas pairando no ar. Do que você está falando? Perguntou, a voz saindo como um sussurro. João, eu o vi naquela noite. Ele estava lá, perto da pensão. Ele estava fazendo algo que não era certo. Cláudia estava em pânico. Sua voz tremia. Eu nunca contei a ninguém, mas eu vi. Ele não é quem você pensa. Você precisa acreditar em mim. As palavras de Cláudia atingiram Ana como um soco no estômago. O que estava acontecendo? João, o homem que havia sido seu refúgio, agora era um fantasma nas sombras de sua vida. O poder da revelação começou a evoluir, como um vírus, infectando seus pensamentos. Cláudia, você tem certeza disso? Bruno perguntou, a dúvida se misturando à credibilidade de suas palavras. Sim, eu ouvi uma conversa. João falava com alguém, parecia estar tramando alguma coisa. Não conseguia entender tudo, mas havia algo sombrio no tom. As lágrimas escorriam pelo rosto de Cláudia. Eu só não sabia que se tratava de você, Ana. O que ele fez pode ter mudado o seu destino. A sala estava em choque. Um foguete tivesse pousado no meio da roda. O murmúrio das mulheres aumentou. Uma onda de emoções saturadas começaram a se misturar. Desconfiança, tristeza e agora uma nova onda de raiva. Ana começou a tremer. Algo em sua mente começou a se quebrar. Você está dizendo que João, ele fez parte de tudo isso? Queimar a pensão e me deixar daquele jeito? As palavras saíam arrastadas, cada uma como se escorregasse de sua boca. Cláudia assentiu, um eco silencioso em seu olhar. Eu hesitei em falar. Achei que seria insano. Mas ao ouvir sobre o diário, as peças começaram a se encaixar. Ele não era quem dizia ser. Ana sentiu o chão desmoronar. Não mais apenas a desilusão em torno de João, mas havia algo maior. Ela olhou para Bruno confusa. Você sabia? Bruno hesitou, as palavras presas em sua garganta como um rio represado. Eu não sabia, gaguejou, como se tentasse se defender. E então, quando parecia que o peso da revelação não poderia ficar mais denso, a porta se abriu novamente. Dessa vez, com um brilho ofuscante que cortou a escuridão da sala. Um homem entrou e Ana reconheceu imediatamente o olhar familiar. Era seu pai, ou pelo menos a figura que ela conhecia a partir de fotografias. Mas havia algo terrível em sua presença. Algo que fez o coração de Ana parar. Oi, minha filha. Eu sempre estive aqui. A voz dele era um sussurro familiar e aterrador. O impacto dessa aparição desatou um turbilhão de emoções. O que ele estava fazendo ali? Como ele poderia estar diante dela? Ana não sabia se deveria se sentir feliz ou aterrorizada. Será que ele tinha se envolvido com tudo isso? O acaso ou o destino a levariam a descobrir segredos muito mais profundos, enraizados na sua história familiar. O zumbido no ar ficou mais intenso. Os rostos ao redor de Ana eram um
emaranhado de expressões, e o universo de certezas estava se dissolvendo em um mar de perguntas. Tudo agora fazia parte de uma teia de mistérios que ameaçavam seu mundo. Que outros segredos horríveis estavam esperando para serem revelados? O olhar de Ana estava preso no rosto de seu pai, a figura que parecia escrita nas memórias confusas de sua infância. Seu coração batia forte, quase pulando do peito. "Você não pode estar aqui!" As palavras saíram de sua boca como um sopro, um desespero que ecoou entre as mulheres na sala. O silêncio se instalou, o peso da revelação anterior agora se tornando um reflexo ofuscante do desconhecido. Seu pai sorriu de forma estranha, seus olhos frios como gelo. "Sempre estive perto de você, Ana. Não se esqueça disso." A voz dele era suave, mas havia um fundo de ameaça que fez o horror escalar dentro dela. As mulheres ao redor começaram a sussurrar, algumas cobriam a boca em choque, outras simplesmente olhavam, incrédulas. Cláudia esboçou um movimento, como se estivesse prestes a gritar. "Como você pôde voltar, depois de tudo que fez?" A indignação dela cortou o ar como uma faca. "Fez? O que você acha que sabe? Eu fiz o que era necessário." O pai de Ana lançou um olhar desdenhoso para Cláudia, como se ela não fosse nada mais que uma mosca irritante. Ana sentiu a terra sob seus pés se mover. "O que você quer dizer com necessário? Você estava envolvido no incêndio." Sua voz tremia, uma tempestade de emoções enfrentando um mar de incertezas. Se seu pai estava realmente ali, isso mudaria tudo. Toda a sua infância, toda a sua luta. Uma risada baixa saiu da boca dele. "E quem melhor do que eu para proteger o que realmente importa? Você nunca soube de nada. Sempre foi uma garota inocente." Ele parecia se deleitar com a própria maldade. E então, como um trovão, outro som rasgou o ar, um barulho de vidro quebrando ao fundo. O pânico se alastrou e todas as mulheres começaram a olhar em volta, alarmadas. Ana virou-se, e a cena que se desenrolou diante dela foi um choque ainda maior. Bruno estava em pé, com um pedaço de vidro na mão, ensanguentado e com um olhar fixo de desespero. Ele é um monstro!" gritou Bruno, a voz rouca. "Eu vi!" "Ana, você precisa saber. Seu pai não é o único. João também estava lá." O grito rasgado dele paralisou a sala. O nome foi como uma bomba, explodindo no ar, e o olhar de Ana se virou instantaneamente de seu pai para Bruno, e depois de volta ao homem que até aquele momento tinha sido uma âncora para ela. "Você está mentindo!" gritou Ana, a incredulidade pesando cada sílaba. "Você está me fazendo passar por isso de novo?" Não havia segurança na sala. O rosto de seu pai se contorceu em ressentimento. "Você sempre soube que não poderia confiar em ninguém. Todo mundo usa você, Ana." E enquanto ele falava, Ana percebeu uma mudança em Bruno, algo em sua expressão, uma sinceridade carregada de culpa. "No diário. No diário do seu pai está tudo. Eu tinha dúvidas, mas agora eu não posso mais ficar em silêncio," gritou Bruno, a voz tremendo de urgência. "Ele menciona você, Ana. Seu pai, ele planejou tudo." A sala ficou em silêncio. As mulheres seguravam a respiração, os olhares se alternando entre Ana e seu pai. O mundo parecia rodar, cada palavra criando um novo abismo entre ela e as pessoas que um dia considerou de confiança. Ela sentiu como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. "O que você quer dizer com tudo isso?" A tensão na sala aumentou. Um plano para encobrir o que o João realmente fazia, o que eram aquelas noites na pensão. A voz de Bruno ficou mais intensa. Ele sabia algo que poderia arruinar todos eles, e seu pai estava envolvido.
A revelação final pairou no ar pesado, uma sombra se espalhando pelo rosto de Ana. A imagem que ela tinha de João, o homem que a acolheu, começou a desmoronar lentamente. A confusão era insuportável. O que significava isso para seu passado? O que estava realmente em jogo? Você está dizendo que meu pai e João... Ela não conseguia completar a frase. Era muito. Então, outra explosão. Um disparo ecoou pela sala. O som fez o sangue de Ana gelar, e o caos se instalou. Gritos, pessoas correndo, o pânico subindo por todas as partes. E tudo ocorreu em câmera lenta. O corpo de Bruno caiu no chão, das mãos agarrando o ponto onde o sangue escorria. O tempo parou, os rostos desaparecendo em um borrão de horrenda realização. Ana se viu olhando para seu pai, agora quase um estranho em meio à sua jornada de dor. O que os segredos faziam aos que amavam? E naquele instante, o entendimento mais profundo surgiu. A verdade poderia ser o que a levaria à liberdade ou ao abismo. O que ela faria a partir dali? A sala, agora em ruínas, era apenas o começo de um mistério muito mais profundo e sombrio, onde as peças do jogo se moviam de uma maneira que ela jamais poderia ter imaginado. Ana ficou paralisada, seu coração disparado, os lábios secos e a mente em um turbilhão. O corpo de Bruno no chão, a imagem de João e seu pai se entrelaçando em um só. Ela não conseguia processar. O ar estava pesado, como se alguém tivesse colocado um cobertor em cima da sala. O que estava acontecendo? As mulheres começaram a gritar, correndo. O olhar do pai se enrijeceu. Suas feições mostravam não um homem arrependido, mas algo que se movia na escuridão. Você não entende, Ana. Eu fiz isso para protegê-la. Protegê-la do quê? Ela gritou, a voz tremendo de raiva e confusão. O olhar dele não oferecia consolo. Era um abismo. Os gritos foram silenciados por um sussurro aterrador que flutuava sobre a sala. Ele não é o que você pensa. Em um movimento rápido, a porta se abriu novamente, desta vez revelando uma figura que Ana nunca esperaria ver. Era João, pálido e como se tivesse apagado totalmente sua presença do mundo. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, com o ar de quem chegava de uma corrida. Mas então seus olhos se fixaram no corpo de Bruno, em sua mão ensanguentada. O choque quebrado na expressão dele era um misto de confusão e horror. Você estava lá? Petou Cláudia, sem hesitar. Você sabe o que aconteceu na pensão? A sala se encheu de murmúrios, vozes se sobrepondo, um caos generalizado. Acalma-se, Cláudia! João tentou se impor, mas sua determinação soava frágil. Eu não sei o que você pensa que sabe, mas não sou um monstro. Ele estava prestes a perder o controle, os braços gesticulando enquanto se aproximava de Ana. E então, como uma bomba, uma revelação devastadora se desenrolou. Ana, eu tenho algo que preciso te contar. O incêndio não foi como você pensa. Você não sabe a verdade. A intensidade nos olhos de João aumentou. Algo em seu tom de voz fez o coração de Ana afundar. Eu só queria te proteger, mas seu pai, ele fez coisas horríveis também. Ele me usou. Ela congelou. Como assim me usou? O mundo aparentemente girava em torno dela. A compreensão estava se quebrando. João respirou fundo, a voz agora uma sombra. Eu era apenas um garoto quando tudo começou. Você tinha que saber. Seu pai me prometeu segurança em troca de silêncio. Ele deixou você em uma situação. Você era uma moeda de troca. Ana sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Como você pode dizer isso? Você me enganou por quanto tempo? As palavras eram um grito de dor e traição. Mas havia algo mais que a preocupava.
O olhar de João, a sinceridade coberta de desespero. Poderia haver uma verdade escondida atrás da máscara que ele sempre usou? Naquela noite do incêndio, eu não queria que você estivesse lá. Mas seu pai me forçou. Queria fazer algo, um pacto com pessoas poderosas. E você era a peça que ele precisava. A sala estava envolta em um silêncio pesado. As mulheres ao redor observavam, sem saber se deviam acreditar, se deviam se envolver mais. O rosto do pai de Ana estava vermelho, seus lábios desenhando um riso frio. Você está mentindo. Se isso fosse verdade, você estaria preso, João. Ninguém iria acreditar em você. Mas até ele soava inseguro, a fissura em sua fachada começando a se mostrar. E nesse momento, a tensão se rompeu. Cláudia deu um passo para frente, sua voz firme. Ana, se isso for verdade, precisamos fazer algo. Precisamos preparar você para enfrentar essas verdades. Não podemos deixar que isso termine aqui. Ela se virou para o resto das mulheres, como se convocasse um exército. A verdade está mais próxima do que você imagina, João afirmou. A espiritualidade em seu olhar já não estava lá. Ele se afastou, olhando rapidamente para os lados e então focando novamente em Ana. Um desejo intenso de redenção da dor horrenda. Precisamos de provas. O diário. Ana, você precisa saber o que seu pai realmente planejou. Estava em perigo desde o começo. Enquanto Ana assimilava tudo, a sala tornou-se um caos. Ela sentiu que a verdade se tornava ainda mais distante e, ao mesmo tempo, mais palpável do que nunca. A revelação de João, a presença de seu pai, tudo isso a levava a confrontar não só as mentiras que a cercavam, mas sua própria identidade. Que mundo era esse em que todos pareciam manipulá-la, jogá-la de um lado para o outro? Ali, com cada um encarando a própria verdade, um sentimento crescente a envolveu. Ana sabia que a luta apenas começava. O que ela descobrira era apenas a ponta de um iceberg, e a verdadeira batalha se desenrolaria nas sombras, com segredos antigos prontos para desmoronar a qualquer momento. O que mais estaria escondido sob as camadas de sua história? Seu coração palpitava com ansiedade e dor, e as palavras ecoaram. O que a verdade realmente significa para nós? A pergunta pesava, e a busca por respostas aterre. Ana estava perdida em suas próprias emoções, a sala em um turbilhão. A verdade começava a desmoronar ao seu redor, revelando rachaduras que nunca imaginara. Seu pai, João, Bruno, todas as peças do quebra-cabeça estavam fora de lugar. E a tensão era palpável, quase como se o ar estivesse pegajoso com a urgência do momento. Cláudia estava ao seu lado, os olhos arregalados, como se estivesse prestes a explodir. Precisamos agir, Ana. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde. Sua voz reverberava, mas Ana mal ouvia. A mente dela começava a girar em redemoinhos de desconfiança e dor. João não era apenas um amigo, ele era parte de uma teia de mentiras que a cercava. Mas então, uma nova percepção a atingiu como um raio. O diário. O que mais está escondido lá? Seus pensamentos se agitaram. De que mais meu pai foi capaz? E a ideia de algo ainda mais sombrio começou a germinar, algo que ela não queria encarar.
Enquanto tentava colocar tudo em ordem, a raiva se agrupou nas profundezas de sua alma, decidida a explodir. Foi quando o rádio na sala, que até então estava silencioso, começou a emitir uma música melancólica, ecoando em um fundo distante. A melodia suave contrastava com a intensidade da cena, e um arrepio subiu pela coluna de Ana. Alguém, em meio ao pânico, havia ligado o rádio como um escondido pedido de calma. Mas aquele som se transformou em um sepulcral aviso, e então a porta se abriu novamente, desta vez de forma brusca. Um homem de terno negro entrou com um olhar gelado que congelou a atmosfera. Ele não era alguém que Ana conhecia, mas seu ar desprendido e ameaçador fazia a sala murchar. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou com uma calma sobrenatural, como se estivesse no controle de toda a situação. Ana sentiu um nó na garganta. "Quem é você?" Sua voz falhou na tentativa de se mostrar firme. O ar parecia denso, carregado de uma expectativa inquietante. O homem se apresentou como Wilson, um representante de um grupo para o qual seu pai supostamente devia favores. Ele olhou para ela, os olhos frios como aço, e continuou. "Sabemos de tudo, Ana, e o que você descobrir pode mudar seu destino." A confusão se instalou. "O que você sabe?" Ana exigiu, a urgência transparecendo em suas palavras. O que mais aquele desconhecido tinha a revelar? Havia um uivo do lado de fora, talvez do vento ou de um carro próximo, e isso só aumentou sua inquietação. "Este não é só um incêndio que você está tentando entender", ele afirmou, dando um passo à frente, ultrapassando o espaço pessoal de todos. "São segredos muito maiores. Segredos que envolvem a proteção de crianças e sua própria segurança, Ana. Você está no centro de uma rede que nem imagina." Ele deu um sorriso malicioso, como se a dor de Ana fosse um espetáculo. Então, ele se virou para a saída e, antes de sair, disse: "E se você não se comportar, bem, as consequências podem ser fatais." O tom era claro, um aviso registrado. Ana ficou paralisada, os sentimentos de medo e desespero explodindo dentro dela. Ele era apenas um emissário, um mensageiro de uma verdade ainda mais sombria. O que mais estava em jogo? As palavras de Bruno, de João, aquelas revelações doloridas que agora se misturavam a essa nova ameaça. "Wait? O que você quer dizer com consequências fatais?" A pergunta escapuliu de seus lábios antes que ela pudesse filtrá-la. Mas Wilson já se afastava, e um silêncio pesou sobre a sala. A música parou. Todos os olhares se fixaram em Ana, cujo coração pulsava acelerado. "Precisamos descobrir mais sobre esse diário", disse Bruno, olhando para ela com um desesperado desejo de fato. Ana se virou, as ideias se deslocando em sua cabeça. Havia um caminho à frente, mas seria uma trilha cheia de sombras e perigos. Que outro segredo seu pai tinha escondidos? O que mais iria descobrir que poderia mudar tudo? E com uma determinação renovada, Ana respirou fundo. Agora, mais do que nunca, ela precisaria desvendar a verdade, não só pela sua segurança, mas também pelos que ela amava. A sala estava quieta, todos à espera de suas decisões. Mas Ana sabia que a verdade que estava prestes a enfrentar poderia ser devastadora, tocando em relacionamentos que ela ainda não podia nem imaginar. "Eu vou descobrir a verdade", ela disse, a voz firme, mas dentro a tempestade estava apenas começando. E quando o próximo movimento viesse, tudo poderia mudar novamente. A jornada estava longe de terminar. Cada resposta poderia gerar novas perguntas, novas ameaças. Que de mais terrível
poderia ainda ser revelado. Ana se virou para encarar João, seu coração pulsando, como se quisesse sair pela boca. Você está dizendo que tudo o que eu sabia, tudo o que eu sentia por você, era uma mentira? O ar ao redor dela estava carregado, e mesmo os gritos de pânico da sala pareciam distantes, perdidos em meio à tempestade em seu peito. João balançou a cabeça, um lampejo de dor em seus olhos. Ana, não entenda mal, eu nunca quis que isso acontecesse. Eu queria te proteger, mas meu pai, ele estava envolvido em algo muito maior. E eu fiz escolhas erradas. Escolhas erradas? Ana cuspia as palavras, enfrentando a realidade que se desdobrava como um filme de terror. O que mais havia? O que mais estava escondido? E mais importante, em quem realmente ela poderia confiar? Cláudia segurou o braço de Ana, os olhos arregalados. Ana, precisamos sair daqui. Essa situação só vai piorar. A tensão no ar estava prestes a estourar como um balão superinflado. Ana não conseguiu desgrudar os olhos de seu pai. Agora uma figura distante, estranha. Seu passado estava fumegando diante dela, um inferno disfarçado de amor. Como você pode ter me deixado em uma situação dessas, pai? A pergunta franzia sua testa, os sentimentos a inundando. O pai continuava calado, um iceberg de emoções. E então, o ar foi cortado por uma nova explosão de som. Algo pesado atingiu a porta, fazendo-a estourar, e entraram mais homens. Verdes como cobras, com olhares malignos, sorrisos cruéis e baratas que poderiam fazer qualquer um tremer. O chefe deles, um homem bajulador, parecia mais uma sombra grotesca do que uma pessoa. Parece que a festa começou sem mim. Ele subiu à cena, seus olhos maliciosos se fixando em Ana. Ana sentiu a adrenalina ferver em suas veias. Quem são vocês? Exigiu, sem saber o quão corajosa poderia ser em um momento como aquele. Exatamente quem você não quer encontrar, respondeu o homem, um sorriso sombrio se abrindo em seu rosto. Vimos que algumas verdades estão surgindo. O diário e os segredos do seu pai. Eles não podem ver a luz do dia. Cláudia arrastou Ana para trás, os olhos dela observando os homens com temor. Ana! Não! Precisamos correr! O murmúrio da sala tornou-se gritos ensurdecedores, um eco de pânico. Então, de repente, no meio daquele caos, uma figura ganhou destaque. Era a mãe de Ana, a mulher que ela achava que havia perdido para sempre. O olhar dela era intenso, como se usasse cada erguida de feições para transmitir uma mensagem. Mãe! A palavra escapuliu dos lábios de Ana como uma promessa quebrada. Ela queria correr, abraçar, mas havia algo nos olhos da mãe que a paralisou. Como você? Você não pode se misturar com eles. Precisa escapar, Ana! Gritou a mulher, a voz apressada, e em meio ao caos, Ana percebeu que seu coração estava se despedaçando. A verdade era tão pesada que a fez sentir-se sufocada. A sala agora estava cheia de sombras, e em um movimento frenético. Todas as mulheres começaram a correr, empurrando-se, enquanto os homens pareciam se mover como sombras malignas. As risadas sádicas dos homens ecoavam, enquanto seu olhar vagava para cada rosto, à busca de um alvo. Eu não posso deixar você aqui. Ana gritou para sua mãe, mas a mulher estava caminhando para a porta, determinada. Ana! Vá, agora! Foi quando tudo desabou. O pai de Ana deu o último grito, uma oração de desespero, enquanto um dos homens avançava. O tiro ecoou e o corpo de seu pai caiu. O chão parecia tremer,
e Ana sentiu o coração paralisar. Os homens estavam chegando mais perto, e a confusão era um borrão de gritos e medo. Ana não sabia se deveriam correr ou lutar. Com sua mãe se movendo rapidamente, a adrenalina a guiou. Ela virou-se para Bruno, que permanecia encolhido em uma esquina. "Bruno, venha!" gritou, sua fé nele misturada à desesperada esperança. Ele hesitou, e naquele momento, uma luz intensa começou a brilhar na sala. O efeito foi quase hipnotizante. Através do brilho, Ana pôde ver uma figura conhecida. O que estava acontecendo? João? Ele estava novamente na cena e parecia mudado. Mas quando seu olhar se fixou em Ana, ele sussurrou gritando: "Você não entende! Eu sou seu irmão!" Ana sentiu que o chão desabou sob seus pés. O que isso significava? O que mais ela não sabia? Com um novo desespero, ela queria descobrir mais, mas o caos a cercava, e o tempo parecia estar esgotando. Qual era a verdadeira natureza de todos eles? E, acima de tudo, poderia algum dia confiar na própria família? Ana estava sem palavras, seu coração batendo descompassado. "Você é meu irmão." As palavras saíram quase como um sussurro, perdidas em meio ao tumulto ao redor. Tudo parecia girar rapidamente em sua cabeça. A conexão, o choque, o desespero. O que João estava dizendo poderia mudar tudo, e de repente a sala parecia ficar ainda mais ameaçadora. "Sim, Ana, isso mesmo. Eu sou seu irmão", João disse, quase implorando por compreensão. Mas a verdade soava como um golpe no estômago dela. "Seu pai me manteve em segredo. Você nunca soube, porque ele tinha seus planos." Com uma sensação crescente de pânico, Ana olhou para os homens que invadiram a sala, a sombra se aproximando mais. "Não! Agora não!" Sua mente estava em frangalhos. Ela virou o rosto para sua mãe, que olhava com uma mistura de horror e tristeza. "Diga que ele está mentindo." "Eu não sei o que pensar", a mãe de Ana disse, a voz tremendo, sem coragem para encarar a verdade que se despedia. "Eu não sabia que ele havia voltado. Haja rápido, Ana. Precisamos sair agora." Mas as palavras dela mal tinham peso. A sala estava em um colapso emocional. Gritos, empurrões e o medo estavam em cada canto. João tentou chegar mais perto dela, mas houve o estrondo. O corpo de um dos homens bateu na mesa. "De pé! Ninguém se mexa!" O líder deles estava em pé, histericamente radiante. Seu olhar estava fixo em Ana, como se a presença dela fosse uma ameaça. João se virou e ergueu os braços, tentando se proteger. "Não! Ouçam-me, por favor! Não deixem que isso acabe aqui!" A angústia na voz dele era palpável, mas a verdadeira bomba ainda estava para ser lançada. Ana estava relutante, mas algo dentro dela não queria dar ouvidos ao que João dizia. A verdade é que seu pai, ele não é quem você acredita que ele é. Ele tem segredos mais sombrios do que você imagina. E eu sei disso porque eu estava lá. A voz de João tremia, mas suas palavras ecoaram como um eco ensurdecedor, preenchendo a sala. A maioria das mulheres se afastou, se escondendo. Foi então que pareceu que o mundo parou. "O que você está dizendo?" Ana se sentiu como se estivesse flutuando no ar, entre a realidade e uma pesadelo. "Você era parte disso?" A resposta dele veio em silêncio, mas uma nova presença se destacou. Uma mulher extraordinária. A matriarca do grupo, que frequentemente passava na vida de Ana, apareceu pela porta, segurando algo em seu bolso. "Chega!"
Todos vocês precisam ouvir isso. Ela levantou a voz e até mesmo os homens ficaram em silêncio, surpresos pela força dela. O que vinha em direção a eles era uma pequena caixa. Ela se virou para a sala apinhada. Dentro desta caixa estão provas. Quando o incêndio aconteceu, não foi acidental. Seu pai organizou isso. A sala estava em choque. Ana não podia acreditar. Como você? Quem é você? Sou eu, disse a mulher com um olhar firme. Sou sua avó. E sua mãe não sabe. Mas ela é parte desse secreto. Os rostos começaram a se misturar novamente em um turbilhão de expressões de escravidão. Ana sentiu um nó se formar na garganta. Não, isso não pode ser verdade. A voz da mãe de Ana ecoava após a avó, mas a dor gerou uma mistura explosiva. Se você não me ouvir, pode ser tarde demais, a avó continuou. Você precisa saber a verdade antes que eles apareçam. O que seu pai fez não era só sobre dinheiro. Ele tinha uma dívida com coisas sobrenaturais, e aqui está a prova. O olhar da avó cravava em Ana, desafiando qualquer negação que ainda existisse. Ana sentiu o estômago revirar. Isso tudo é um jogo? O que você quer dizer com supernatural? Alguma parte dela queria acreditar que tudo aquilo era uma mentira, um artifício para cobri-la, mas o olhar sobre o rosto da avó era firme. Ele tinha pactos, Ana. Pactos que o levaram a sacrificar aqueles que estavam mais próximos dele. O impacto das palavras da avó foi como um soco. Naquele momento, Ana começou a entender. O incêndio, os segredos, tudo isso era parte de uma teia escura que ela nem imaginava existir. Eu nunca contaria a você não fosse por isso. Nossa família, ela é mais complicada do que você pode imaginar, e é por isso que eles estão aqui agora. Outro barulho, um disparo, um corpo caindo. A sala estava em caos. Corram! A gritaria estava tudo ao redor, e Ana percebeu que a verdadeira batalha não era apenas entre eles e os homens. Era pela sobrevivência dela, de sua família e, mais importante, contra os segredos que revelarão uma verdade ainda mais horrenda. O que significava tudo isso? A realidade estava se transformando em um pesadelo. No fundo, Ana sabia. A verdadeira luta havia apenas começado. Ana estava sem palavras, seu coração batendo descompassado. Você é meu irmão? As palavras saíram quase como um sussurro, perdidas em meio ao tumulto ao redor. Tudo parecia girar rapidamente em sua cabeça. O que João estava dizendo poderia mudar tudo, e a sala parecia ficar ainda mais ameaçadora. Sim, Ana, isso mesmo! Eu sou seu irmão! João disse, quase implorando por compreensão, mas a verdade soava como um golpe no estômago dela. Seu pai me manteve em segredo. Você nunca soube, porque ele tinha seus planos. Com uma sensação crescente de pânico, Ana olhou para sua mãe, que olhava com uma mistura de horror e tristeza. Diga que ele está mentindo. Não. Não, Ana, a mãe disse, a voz tremendo, completamente aturdida. Eu não sabia que ele havia voltado. Haja rápido, Ana. Precisamos sair agora. Mas as palavras dela mal tinham peso. A sala estava em um colapso emocional. Gritos, empurrões e o medo estavam em cada canto. João tentou se aproximar dela, mas houve um estrondo. Um corpo bateu na mesa. De pé. Ninguém se mexa. O líder dos homens estava em pé, histericamente radiante. Seu olhar estava fixo em Ana, como se a presença dela fosse uma ameaça. João se virou e ergueu os braços, tentando se proteger. Não! Ouçam-me, por favor! Não deixem que isso acabe aqui! A angústia na voz dele era palpável, mas a verdadeira bomba
ainda estava para ser lançada. Ana estava relorante, mas algo dentro dela não queria dar ouvidos ao que João dizia. A verdade é que seu pai, ele não é quem você acredita que ele é. Ele tem segredos mais sombrios do que você imagina. E eu sei disso. Por quê? Eu estava lá. A voz de João tremia, mas suas palavras ecoaram como um eco ensurdecedor, preenchendo a sala. A maioria das mulheres se afastou, se escondendo. Foi então que pareceu que o mundo parou. O que você está dizendo? Ana se sentiu como se estivesse flutuando no ar, entre a realidade e um pesadelo. Você era parte disso? A resposta dele veio em silêncio, mas uma nova presença se destacou. Uma mulher extraordinária. A matriarca do grupo que frequentemente passava na vida de Ana apareceu pela porta, segurando algo em seu bolso. Chega! Todos vocês precisam ouvir isso. Ela levantou a voz e até mesmo os homens ficaram em silêncio, surpresos pela força dela. O que vinha em direção a eles era uma pequena caixa. Ela se virou para a sala apinhada. Dentro desta caixa estão provas. Quando o incêndio aconteceu, não foi acidental. Seu pai organizou isso. A sala estava em choque. Ana não podia acreditar. Como você? Quem é você? Sou eu, disse a mulher com um olhar firme. Sou sua avó. E sua mãe não sabe, mas ela é parte desse secreto. A revelação fez o coração de Ana parar. Suas esperanças eram um jogo radical. Uma vida inteira de mentiras se desdobrava como um papel amassado. Não, isso não pode ser verdade. A voz da mãe de Ana ecoava após a avó, mas a dor gerou uma mistura explosiva. Se você não me ouvir, pode ser tarde demais, a avó continuou. Você precisa saber a verdade antes que eles apareçam. O que seu pai fez não era só sobre dinheiro. Ele tinha uma dívida com coisas sobrenaturais, e aqui está a prova. O olhar da avó cravava em Ana, desafiando qualquer negação que ainda existisse. Ana sentiu o estômago revirar. Isso tudo é um jogo? O que você quer dizer com sobrenatural? Alguma parte dela queria acreditar que tudo aquilo era uma mentira, um artifício para cobri-la. Mas o olhar sobre o rosto da avó era firme. Ele tinha pactos, Ana. Pactos que o levaram a sacrificar aqueles que estavam mais próximos dele. O impacto das palavras da avó foi como um soco. Naquele momento, Ana começou a entender. O incêndio, os segredos, tudo isso era parte de uma teia escura que ela nem imaginava existir. Eu nunca contaria a você não fosse por isso. Nossa família, ela é mais complicada do que você pode imaginar. E é por isso que eles estão aqui agora. Outro barulho, um disparo, um corpo caindo, a sala estava em caos. Corram! A gritaria estava tudo ao redor, e Ana percebeu que a verdadeira batalha não era apenas entre eles e os homens. Era pela sobrevivência dela, de sua família, e mais importante, contra os segredos que revelarão uma verdade ainda mais horrenda. E então, no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. A caixa caiu das mãos da avó, abrindo-se com um estalido, e um brilho lançado para o ar iluminou a sala. Um objeto pequeno e dourado, brilhando com uma intensidade que parecia quase sobrenatural, flutuou ao redor do espaço. Todos fixaram naquela luz, hipnotizados. A luz se direcionou para Ana, que sentiu uma conexão inexplicável ao seu redor. Mas, antes que pudesse entender, a sala tremeu. Um rugido ensurdecedor ecoou, e do nada, uma figura imensa, uma sombra envolta em uma neblina negra surgiu. Era como um pesadelo tornado vida. Olhos ardentes fixavam-se em Ana, a presença se movendo contra a escuridão. Você pertence a mim, a voz gritou, um eco distorcido que fazia a sala tremer. Os segredos de sua família não são somente seu.
Eles são meus. Ana sentiu um frio atravessar seu corpo, o terror a paralisando. A luz dourada se apagou e a verdadeira natureza do terror se revelou. Ao olhar ao redor, viu o pânico nos rostos de todos. O que isso significava? Quem era aquela sombra e o que queria dela? A sala estava repleta de desespero e incerteza. Quando a presença grotesca avançou, Ana percebeu que a batalha estava longe de terminar. Tudo o que acreditava, todos os laços que conhecia, estavam prestes a ser quebrados em uma aliança não pedida, e o destino dela se entrelaçava com forças que ela mal compreendia. É isso que heranças medonhas traziam? O que aconteceria agora? A verdade era uma lâmina afiada, e ela estava no fio da confusão. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a presença obscura avançava. A sala cheia de medo, confusão e uma sensação palpável de desespero. O que quer que fosse aquela sombra, ela era a manifestação de todos os segredos e horrores que sua família havia escondido por tanto tempo. Ela olhou ao redor, cada rosto estava marcado pelo horror, até mesmo. "Eu preciso saber a verdade!" gritou Ana, sua voz entrecortada pela emoção. Ela respirou fundo. O cheiro da fumaça da memória ainda pairava no ar. "Se você realmente é meu irmão, então me ajude. Precisamos enfrentar isso juntos." João hesitou por um momento, os olhos parecendo tão perdidos quanto os de Ana. "Eu sempre desejei te proteger, mas agora todos nós precisamos lutar." Ele olhou para a avó, que ainda segurava a caixa, e continuou. "Se precisamos descobrir a verdade, ela agora é a chave." A avó assentiu, seu olhar firme e decidido. Com um movimento ágil, ela abriu a caixa, revelando um diário antigo, coberto de poeira e manchas. O brilho dele ofuscou a sala, revelando textos que pareciam vibrar com uma energia própria. "Aqui estão as respostas que você precisa, Ana. E se os pactos forem verdadeiros, então precisamos usar isso como nossa arma," disse a avó com uma determinação inabalável. E então o ser no centro da sala avançou, seus olhos ardentes fixados em Ana e sua avó. "Você não pode me parar. A verdade não deve ver a luz do dia." Sua voz ecoou como um trovão, fazendo a sala inteira tremer. Ana sentiu que a adrenalina estava em alta. "Nós não estamos aqui para nos esconder. Estou tomando meu destino nas minhas mãos." Sua voz se elevou, não apenas como um chamado de coragem, mas como uma decisão. Era hora de confrontar os demônios do passado e entender o quão profundo os segredos de sua família eram. Enquanto ela e João avançavam, um brilho brilhou da caixa. "Leia, Ana, a verdade está aqui." A avó exclamou, mas Ana já estava imersa nas páginas. As palavras pareciam dançar em sua mente, e cada frase parecia trazer à tona memórias esquecidas, noites escuras e promessas quebradas. "Não estão sozinhos!" gritou Cláudia, reunindo coragem para se juntar a eles. "Estamos todos nesse barco. Vamos acabar com isso juntos." Ana olhou para os rostos ao seu redor. As mulheres que haviam sido suas amigas durante tanto tempo, agora estavam ao lado dela em um momento crucial. "Vamos descobrir isso! Vamos expor essa verdade horrenda e libertar todos que sofreram." Com a determinação renovada, elas se uniram. A sombra rugiu. "Vocês não entenderão o que estão fazendo." E em resposta, Ana gritou: "Nós entendemos. Nós podemos quebrar os laços que nos prendem." A sala estava em convulsão, e enquanto a luz se intensificava, Ana percebeu que cada passo que davam
estava enfraquecendo aquela presença maligna. Juntos, começaram a recitar as palavras do diário, a força de suas vozes se entrelaçando como uma poderosa corrente. Quando o último verso foi pronunciado, um grito estrondoso ecoou pela sala, enquanto a sombra se desvanecia, como fumaça soprada pelo vento. O silêncio se instalou e Ana caiu de joelhos, o peso daquela batalha finalmente fazendo efeito. Em volta, ela viu o olhar aliviado das mulheres, o amor e a força que aquelas conexões carregavam. "Nós conseguimos, Ana!" gritou Cláudia, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. João se aproximou, um sorriso em seu rosto, agora mais leve, sem as sombras do passado pesando sobre ele. "Sim, conseguimos", Ana murmurou, sentindo uma onda de calo. O que quer que tivesse passado, agora era parte de quem ela era. A batalha estava finalizada, mas a jornada apenas começava. Escapar daquela teia de mentiras seria a sua nova missão. Ana olhou para sua avó e João, e com uma determinação renovada, fez uma promessa silenciosa. "Eu vou encontrar a verdade. Eu vou garantir que isso nunca aconteça novamente." O eco de sua decisão ficou no ar, enquanto eles se uniam em um abraço, selando a força daquela nova família. E agora, queridos amigos, chegou a hora de vocês agirem. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e vibrantes. Esmague o botão de like agora para ajudar nosso algoritmo a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vocês acham que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho. O apoio de vocês faz toda a diferença. Vamos juntos nessa jornada!